Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a energia dos gatos. Por que é importante a gente prestar atenção nisso e trabalhar essa questão? Não é incomum eu receber dúvidas de tutores ou às vezes de colegas também veterinários, porque eles ficam inconformados. Carol, tô com um caso que eu não tô conseguindo resolver. A pessoa, né, o tutor desse gato mexeu na casa inteira, fez um enriquecimento físico maravilhoso, a casa tá linda, vários itens pro gatinho, tá tudo perfeito, né? Não tem mais onde mexer. Só que o gato continua fazendo algumas coisas que o tutor se incomoda. Então ele não tá dormindo tão bem ainda, acorda muito cedo, fica chamando a atenção do tutor, mia para sair, derruba as coisas, morde as coisas. Tem gato que tem até comportamentos compulsivos. E aí a gente pensa, né? Essas pessoas pensam que já foi feito tudo o que era necessário. A gente já fez o enriquecimento ambiental. Por que o gatinho ainda continua tendo esses problemas, nessas questões comportamentais? E aí, quando a gente conversa nesses casos, claro que a gente sempre vai pegar mais detalhes, vai entender o que está acontecendo, né, com aquele gato, com aquela família, aqueles gatos, na maioria das vezes. Mas aí, em algum momento, a gente comenta, fala, esse gato está entediado, ele não tem o que fazer, o ambiente está chato. E a pessoa fica surpresa, fala, mas como que o ambiente tá chato, né? Se a pessoa fez o enriquecimento, tá tudo tão lindo, tem tantos recursos ali, por que esse gato estaria entediado? Eu acho que não, acho que você tá enganada. Quando a gente se depara com essas situações, e eu digo, de novo, isso não é incomum, né? Eu já recebi vários tutores com queixas parecidas, já conversei com vários colegas que não estavam conseguindo enxergar ali qual era o problema dentro desses casos, tá? Isso acontece com frequência. E acontece porque a gente esquece de avaliar o gato em si. Esse gato tem energia para gastar, né? Como é que a gente faz isso? Simplesmente colocando o enriquecimento físico? Então, são algumas questões, são alguns pontos que a maioria das pessoas não se atenta e aí não consegue resolver esses dramas familiares. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e aí nós vamos resolver de uma vez por todas esses problemas. Combinado? Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa lembrar? Enriquecimento ambiental, um tema extremamente importante, fundamental para qualquer animal. A gente não fala disso só para felinos. Cães também precisam de enriquecimento ambiental. Se você tem um animal exótico, uma ave, um réptil, enfim, todo mundo precisa de enriquecimento ambiental. E aí, se a gente prestar atenção, né, se a gente para pensar qual vai ser a função disso, né? Por que eu preciso enriquecer? Por que eu preciso estimular a rotina desses indivíduos? Pensa na gente, né? Por mais que nós tenhamos a gente tenha que ter cuidado, né? Não humanizar os nossos bichinhos, não comparar muito, mas algumas coisas são parecidas. Então, como é que nós ficamos entediados? A gente passou aí pela quarentena, né? Tivemos esse exemplo de uma forma aí forçada pra gente. Você tá na sua casa é do jeito que você gosta, né? Você montou ali o seu cantinho, tem o seu cheiro, as suas características, tá tudo certo com o seu espaço. Só que você ficar ali dentro, por mais que seja aconchegante, por mais que você ame a sua casa, né, que seja realmente o seu lar, você ficar ali sem ter atividade, sem ter estímulo, sem ter o que fazer, vai ser muito chato em algum momento. E isso acontece com eles da mesma maneira. Então, a gente pode sim mexer na estrutura da nossa casa, né, fazer algo muito legal que aos nossos olhos está perfeito, mas isso não funciona necessariamente para o gato. E é aí que a gente precisa fazer algumas avaliações, tá? Não é que você tem que se desesperar e falar, nossa, mas eu fiz tudo, deu tudo errado, ele não gostou, e agora?
calma, a gente avalia e faz tudo devagarzinho e dá certo. Só que a gente precisa prestar atenção em alguns pontos específicos, tá? Então, a função do enriquecimento é justamente trazer aí estímulos, né? Então, trazer o bem-estar, não deixar esse animal entediado, num lugar chato, numa rotina chata, porque aí eu vou ter questões associadas ao comportamento e ao bem-estar dele, tá? Então, esse é o primeiro raciocínio e é muito simples, a gente comparou com a gente, fica fácil de entender. Segundo ponto, enriquecimento ambiental é feito de diversas formas. Nós temos alguns tipos de enriquecimento. E isso também é muito comum, eu já falei disso em mais de um vídeo nos nossos canais. Naturalmente, as pessoas associam o enriquecimento com o ambiente físico, com as estruturas que a gente coloca ali na nossa casa para o nosso gato. Esse é só um tipo. A gente enriquece alimentação, cognição, então a gente tem exercícios, a gente tem brincadeiras, a gente tem brinquedos que são específicos para treinar ali a cognição do seu gatinho, né? O raciocínio, vamos dizer assim, do seu gatinho. Mais ou menos como a gente fazer ali exercícios, né? Brincadeiras que estimulam aí a nossa mente. Isso é necessário para eles e a gente tem recursos para fazer. Enriquecimento social, principalmente quando eu tenho mais de um gato, então eu tenho que trabalhar esse relacionamento. Quando eu tenho conflitos sociais, então nem se fala. A gente precisa cuidar disso, trabalhar isso e mexer nessas questões, tá? E aí, você pode de repente ter só um gatinho, mas você se relaciona com ele, né? Você interage. Então, a gente também enriquece essas interações. Enriquecimento sensorial, utilizar o que já é natural ali desse gato, olfato, visão, tato, paladar, audição, de formas positivas, né, com recursos positivos, colocar os feromônios, montar um jardim para o seu gato com plantas, né, que ele possa ter acesso, chegar perto, até comer algum pedacinho, que não vai ter problema para ele, né? Ele encosta nisso, isso enriquece tato, enriquece olfato, paladar, visual, é tudo, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa fazer além do enriquecimento físico, tá? Pense nisso como um conjunto de ações e não como algo exclusivo. Enriquecer não é opcional, então não é um plus, né? Ah, eu acho que tá tudo bem na minha casa, na minha rotina, agora chegou o momento de eu enriquecer o meu ambiente para o meu gato. Na verdade, isso é necessidade básica, né? A gente precisa deixar esses animais ativos e estimulados dentro da nossa casa, né? Uma dúvida também, uma questão que eu recebo bastante é: eu vou domiciliar o meu gato, né? Eu vou ter lá a minha casa, vou deixar ele restrito ao meu espaço. Às vezes a pessoa até pensa, né? Ah, mas a minha casa é grande, então vai ser suficiente, ou então a minha casa é pequena, não vai ser suficiente, aí eu vou fechar esse gato em casa, vai dar problema. Só que, né, deixar o gato domiciliado, né, indoor, é o recomendado, né? Faz parte aí da nossa responsabilidade enquanto tutores, mas pensa aí, ele vai ficar só nesse espaço como? Com quais atividades, com quais estímulos, como isso vai ser enriquecido para ele? Esse é o pensamento. Se a gente enxerga dessa forma, a gente vai conseguindo montar aí o quebra-cabeças que é o nosso gatinho. E essas são as principais dúvidas, tá? Mas a gente consegue deixar isso tudo muito mais simples. Então lembre disso, tá? A importância do enriquecimento, na verdade, é fundamental, não é opção, né? É necessidade básica. Tenho tipos de enriquecimento, então eu preciso utilizar todos eles. A gente também tem várias dicas de como você faz isso, né? O que é cada um e como você vai fazer. E aí a gente entra na tristeza, né, de muitos tutores e às vezes de alguns colegas.
porque aquela família, né, se predispôs, montou toda aquela estrutura e não está vendo um resultado efetivo no comportamento do gato. Então, como é que você avalia? Lembra que o que é bonito pra gente, né, o que é funcional na nossa cabeça, não necessariamente vai fazer sentido para o seu gato. E o enriquecimento físico, ele precisa ter um sentido. Não é só colocar as coisas ali, tá? Precisa realmente funcionar na cabeça do seu gatinho. Então ele tem que entrar e sair desse local, né? Ele tem que chegar em algum lugar, ele tem que ter rotas dentro dessas estruturas que a gente monta para ele. E aí você observa, sempre que você faz isso, né, que você coloca coisas ali, você tem que observar como o seu gato vai reagir. A dica que eu sempre dou é de fazer tudo devagar, né? Não faça mudanças bruscas. Você não precisa escolher um cômodo e mudar esse cômodo de uma hora para outra, né? E mudanças muito grandes. Na verdade, isso não é nem recomendado. Então, vá fazendo aos poucos, né? Monta uma rota, depois você monta outra, vai ajustando e vai vendo como o seu gato reage. Se ele utiliza isso, se ele está gostando, se isso parece estar fazendo sentido na cabeça dele. E estimule ele, né? Coloca um sachê lá em cima para ver se ele vai lá comer, se ele vai gostar, se ele está descansando, né, em pontos mais altos. E se você perceber que parece que não tá tão legal, que tem pontos ali que ele não tá usando, você muda. Devagarzinho você vai fazendo realmente esses ajustes, tá? E não se iluda. Às vezes a gente vê alguma coisa muito bonita, né? Cheia de utensílios diferentes e texturas. Isso é importante, claro, mas não se iluda que o seu gato vai enxergar da mesma forma que você, tá? Você precisa testar isso e ver se ele está mesmo gostando do mesmo jeito que você. E não fica chateado. Se de repente você achar que precisa ajustar, você vai fazendo isso. Na hora que ele estiver super contente, super aproveitando tudo isso que você colocou para ele, você também vai se sentir bem, tá? Então não fique chateado. Mas lembre disso, a primeira questão. Quando a gente faz, né, esse tipo de enriquecimento, a gente precisa testar. Estimula o seu gato a utilizar, né? Mostra para ele, mas você precisa realmente perceber que ele está usando todos esses recursos, tá bom? Então, porque o que pode acontecer? A gente fez toda uma logística maravilhosa e aí o gato não está utilizando, né? Então não vai funcionar. O nosso enriquecimento, por mais que as coisas estejam ali, ele não está funcionando, ele não está cumprindo o papel, tá bom? Então, sempre avalie isso, tá? A funcionalidade para o gato. Perfeito, Carol. Vou avaliar tudo, né? Vou fazer aí essa reflexão, vou ajustar o que for necessário e continuo, né, sempre fazendo aí essa avaliação e os ajustes. Lembra que nada é estático, mas aí eu vou fazer isso e acabou, né? Tudo vai se resolver. Aí é que vem o pulo do gato, literalmente. Não é só o enriquecimento físico que vai fazer o seu gato gastar energia. E esse é o ponto crucial. Por isso muitas pessoas acham estranho a gente falar que mesmo um gato que está num ambiente pensado para ele pode estar entediado. Pensa só. O fato do seu gatinho subir e descer, né, dessas estruturas, ir lá em cima para comer, de repente beber água, água a gente não indica, né, colocar em cima, mas assim, você pode oferecer petiscos, o sachê ali em cima dessas estruturas, ele vai ter o cantinho para deitar. Só isso vai ser suficiente para esse gato gastar toda essa energia que ele tem? Isso vai ser muito relativo, a gente precisa pensar no indivíduo, tá? Se eu tô falando de um filhote, ele tem muito mais energia que um gato adulto, que um gato idoso, então ele precisa gastar mais. Se eu tô falando, né, pensando ali no indivíduo, e eu tenho um gato que é jovem, ele já é adulto, mas assim, ele é bastante energético, vamos falar assim, né? Ele tem bastante energia, isso é uma característica dele e a gente precisa avaliar aí esses pontos, né? Essas particularidades de cada um.
não vai ser suficiente só as estruturas que eu vou colocar no ambiente. Eu preciso estimular o meu gato de forma ativa. Então, brincar com ele, fazer ele subir e descer várias vezes, correr, perseguir as presas, né, os brinquedinhos, pegar essas presas, receber ali as recompensas por conta disso, fazer esses exercícios, utilizar esses brinquedos para cognição, fazer o enriquecimento alimentar. Eu preciso incrementar a rotina do meu gato, né? E fazer ele gastar toda essa energia. Isso vai além do enriquecimento físico. Então é por isso que às vezes não está funcionando. E aí você tem que olhar todos esses pontos, tá? Não é uma questão só. E avalie o seu gato, né? Entenda quem é o seu gato. Se ele é filhotinho, né? Ou se de repente ele é um indivíduo com mais energia. Se a gente estiver falando de raças, a gente vai ter diferenças dentre essas raças, né? E aí a gente acaba que já conhece um pouco mais as características, né, daquele tipo de gato, só que isso também vai variar de indivíduo para indivíduo. Então você precisa fazer essa avaliação individual. Se você tem mais de um gato, você vai perceber diferenças entre eles. Você pode ter gatos mais tranquilos e gatos mais ativos. E aí você tem que gastar, né, essas energias, estimular esses animais de formas diferentes, tá? É assim que as coisas vão funcionar, você fazendo essa avaliação e esse tipo de trabalho. Se o seu gatinho saía de casa, né, então ele tinha acesso à rua e aí agora você decidiu deixar ele indoor, né, realmente domiciliar esse gato. Você vai passar aí por uma fase de transição. Lembra que tantos estímulos, né, que esse gato tinha fora de casa, que não significa que a gente tenha que deixar, né, ele ficar perambulando, não é isso. Mas ele tinha estímulos. E aqui dentro, né, e dentro do ambiente dele? Como serão esses estímulos, né, em qual intensidade? Então é isso que você precisa prestar atenção e trabalhar. Quer ver mais uma comparação que a gente fala? Não faça! Mas nesse caso também vai ser positiva, é só para a gente enxergar melhor aquilo que eu tô tentando falar para vocês. Se você também é cachorreiro, com certeza você tem esse conceito na sua cabeça. Ou de repente você não tem cães, mas você com certeza já ouviu isso, né? De quem tem. Se eu tenho um cão, ele precisa passear diariamente, certo? Não tem quem não saiba disso, né? Tem quem faça, quem não faça. Mas a gente escuta, o cachorro precisa passear todos os dias. Até aí, tudo bem. Mas quantas vezes por dia o cachorro precisa passear? Qual é a intensidade desse passeio? Ou seja, eu tenho que fazer uma caminhada mais forte, ou não, ele vai tranquilo, de repente um tempo maior de passeio. Eu posso ter a recomendação de sair com o meu cão 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E como é que eu sei disso? Então, primeiro eu preciso entender qual é a logística daquela família, daquela rotina, né? Então, a indicação vai ser justamente por essa quantidade de energia que esse indivíduo tem. Então, cães mais ativos vão precisar de mais passeios, né? Uma frequência maior, uma intensidade maior. Cães menos ativos podem passear aí 1 vez ao dia, né? Um passeio não tão intenso. Algumas vezes a gente até precisa recomendar que esse passeio não seja tão intenso. Isso vai depender do indivíduo. Se eu tô falando de um Border Collie, na minha cabeça, né, se eu penso num Border Collie, eu já lembro desse nível de energia. Se eu tô falando de um Bulldog inglês, por exemplo, eu tenho um outro nível de energia, né? Eu tenho outras questões associadas até as características físicas desse cachorro. Então, como vai ser o passeio de um e de outro, né? Eu preciso ajustar isso para cada um, mas sempre baseado no nível de energia e nas características de cada indivíduo. E se for um vira-lata, como é que a gente faz? Tem alguns vira-latinhas que a gente até desconfia, né? Ele se parece ali, tem alguns traços de alguma linhagem, de alguma raça.
Então a gente acaba imaginando que ele possa ter algumas características dessa linhagem. Mas eu preciso conhecer esse cachorro, né, esse indivíduo, eu preciso avaliar ele para entender quais são as características dele, tá? E pro gato, Carol, eu não sou cachorreira, né? Aqui nesse canal a gente tá falando de gato, eu sou gateira, mas o raciocínio é o mesmo. Estou falando de indivíduos com necessidades diferentes, com níveis de energia diferentes, seja pela fase da vida, né? Seja pelas experiências que esses gatos já tiveram ou por questões puramente genéticas, individuais, psicológicas daquele serzinho, tá? É o mesmo raciocínio. Então aí você tem que adequar a rotina, os estímulos e as atividades para cada tipo de gato. Aí sim a gente começa efetivamente a trabalhar nas questões que incomodam os tutores, né? Então aquele gato a gente consegue auxiliar aí, né? Fazer com que esse gato durma a noite inteira, ou que se ele acordar, pelo menos ele não fique chamando a atenção do tutor, né? Não vai ficar mordendo coisas, derrubando coisas, miando para querer sair, né? A gente começa efetivamente a trabalhar coisas, né? Fatos, situações que muitas vezes estão ligadas ao tédio, ao não ter o que fazer de legal, de diferente ali dentro daquela casa e daquele ambiente, tá? Isso é fundamental. Então, começa a incrementar aí a sua vida, né? A vida do seu gato. Claro que você não vai ficar 24 horas por dia, até acredito que algumas pessoas possam e queiram, mas a maioria não vai conseguir ficar 24 horas por dia atrás do gato, né? Brincando, estimulando, fazendo tudo com ele. Então tenha horários, né? Estipule ali 2 vezes ao dia, por exemplo, de manhã à noite, para você ter ali os momentos de brincadeira, para você brincar de forma ativa, fazer esse gato correr, buscar a presa, receber a recompensa, né? Fazer ele realmente realizar um exercício físico ali, né? Gastar toda essa energia. Pensa em você, né? Como é que você faz para isso, né? Qual é a sua necessidade? As pessoas também são diferentes. Tem gente que é muito ativa, né? Que não para. E tem pessoas que já são mais tranquilas, que fazem exercício, mas numa intensidade um pouco menor e se sentem bem assim. É isso. O raciocínio é esse. Então, olhe os seus gatos de forma individual e deixe recursos para que eles utilizem sozinhos também, tá? Então, aqueles brinquedinhos que você pode colocar petisco dentro, agora nesse calorão, né? Congelar ali o sachê, por exemplo, para que ele coma, né? Às vezes alguma outra pastinha. Procure brinquedos que têm o objetivo de enriquecer a cognição, né? De fazer o seu gato perder um tempo ali mexendo naquilo para ganhar o petisco. Lembra dos níveis de dificuldade, então a gente precisa começar do mais fácil e indo devagar para o mais difícil, tá? Nós precisamos ensinar os nossos gatos a utilizar todos esses recursos, tá bom? Mas pense nisso com muito carinho, avalie aí a sua situação, manda suas dúvidas pra gente, né? De repente tem algum detalhezinho aí que você está precisando de ajuda para enxergar. Escreva, deixe sugestões, enfim. Fiquem livres para se comunicar com a gente nos nossos canais, que a gente adora essa comunicação, tá bom? A gente consegue melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e os nossos canais. Espero que vocês tenham curtido essas informações, né? Que elas tenham feito sentido aí para vocês. Eu tenho certeza que alguns gateiros vão se identificar, estão passando por isso. Curta, compartilhe. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.